Neste momento existem empresas no mercado com negócios sólidos, vantagens competitivas claras e resultados consistentes e robustos, mas que no fundo estão a ser negociados como se estivéssemos num bear market e ligeiramente descontados. O mercado muitas vezes exagera e é nesse preciso momento que o investidor paciente encontra as melhores oportunidades. Este vídeo é o primeiro de uma série mensal onde vou ver as ações que possam estar mais descorrelacionadas com o seu valor real. Todos os meses vou tentar trazer empresas atualizadas e mostrar o racional por detrás das mesmas e tentar perceber onde é que pode ou não existir oportunidades no mercado. Se no fundo queres aprender também a identificar este tipo de oportunidades, este pode ser o episódio ideal para ti. Hoje vamos então falar de empresas subvalorizadas, não porque estas caíram muito, mas sim porque pode haver uma descorrelação entre o valor real e o valor a que está a ser cotada a empresa no mercado. Aqui é apenas a minha análise pessoal, baseada em fundamentos, na valuation e na perspectiva atual do mercado. Ao longo do vídeo vou analisar então várias empresas e explicar porque é que as mesmas estão debaixo do meu olho, ou seja, debaixo do meu radar. No fundo, para contextualizar o mercado, atualmente estamos num mercado cheio de ruído. Há notícias constantes, narrativas contraditórias e expectativas inalcançáveis. E muitas vezes empresas excelentes então acabam por ser penalizadas, não pelos seus problemas estruturais, mas sim por determinados motivos como ciclos económicos, o sentimento do mercado, medo ou simplesmente às vezes por falta de paciência do investidor. E no fundo é aqui que o investidor de longo prazo tem que saber separar o que é o preço do valor. E é exatamente com esse mindset que eu selecionei 3 empresas que vos vou mostrar neste vídeo. Relativamente então à primeira empresa que eu trago aqui hoje é a Meta. A Meta está a ser negociada a $655 com uma desvalorização de 2,23%. Toda a gente conhece a Meta, no fundo a Meta é uma empresa, a maior empresa em termos de redes sociais. Alguns aspectos que eu acho importantes a gente salientar relativamente, tivemos os resultados do quarto trimestre muito recentemente. A Meta superou todas as estimativas com um forte crescimento. O report foi no dia 28 de janeiro de 2026. A Meta reportou aproximadamente 60 bilhões no quarto trimestre, ou seja, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. E espera-se ainda que a Meta continue a acelerar, o que é espetacular para um negócio deste tamanho. Então, superou as estimativas de receita, superou as estimativas em termos de lucro por ação diluído e basicamente apresenta uma forte demanda em termos de anúncios em todas as suas regiões e um número que é extremamente incrível, aproximadamente 3,6 bilhões de usuários ativos diários. Para além do tamanho já ser gigante, temos ainda um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Isto é extraordinário. Demonstra então um engajamento e monetização robustos. Relativamente então aqui à Meta. A Meta tem isto está traduzido em português, por isso é que aparece assim. A Meta tem uma capitalização de mercado de 1,6 trilhões, um PI dos últimos 12 meses a rondar os 27, um PI expectável ou um forward PI de 22 e para o ano de 2027 de 18, aproximadamente 19. Aqui em relação às margens de lucro, a empresa tem uma margem de lucro a rondar os 30%, uma margem operacional de 41%. Relativamente então aqui ao preço da Meta, podemos ver que no último ano a Meta caiu 8%, desde o início do ano a Meta subiu apenas 1%, o que não é praticamente nada. Relativamente aqui às receitas, vemos um gráfico brutal, ou seja, a Meta apresentou um crescimento de receitas nos últimos 10 anos, um crescimento médio de 26%, que é um número incrível, e mesmo assim o negócio, sendo um negócio já extremamente grande, continua a crescer a estas velocidades, ou seja, há muito poucos negócios que conseguem fazer isto, principalmente com esta capitalização de mercado da Meta. Relativamente aqui à receita por segmento, se calhar aqui é o ponto mais negativo da Meta, ou seja, praticamente toda a receita da Meta vem de advertising, ou seja, de anúncios. Mesmo assim, continua então com um crescimento de 23%. Um ponto extremamente interessante relativamente à Meta, temos então aqui o número de utilizadores diários, ou seja, vemos que este número era aproximadamente de 2 bilhões em 2019 e atualmente 3,6 bilhões, que é um número incrível, ou seja, temos aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas que utilizam a Meta diariamente e mesmo assim continua a crescer, ou seja, aqui vemos a vantagem competitiva da Meta, tem um moat enorme. Relativamente ao fluxo de caixa livre também, sempre crescente, vemos um crescimento forte, principalmente
nos últimos anos, ou seja, um crescimento nos últimos 10 anos de 21% e nos últimos 2 anos de aproximadamente 10%. Relativamente aqui então também aos earnings per share sempre crescentes, também é o que nós queremos ver no longo prazo. Aqui relacionado com uma taxa extra que foi aplicada, a Meta caiu bastante nos GPS, mas como podemos ver, a realidade, ignorando este trimestre, vemos que a realidade é sempre crescente. Relativamente aqui à dívida, está equilibrado, tem crescido, ultimamente bastante a sua dívida, no entanto penso que está completamente controlado. Dividendos, é uma pagadora de dividendos, apesar de ser um dividend yield mesmo muito baixo, a Meta paga dividendos desde 2024, começou por pagar $0.5 e agora 0.53, o que refletiu num aumento de 5%. Relativamente então também aqui ao retorno ao acionista, o retorno é feito de duas formas na Meta, por recompra de ações, e vemos que ultimamente têm sido recompradas muitas ações, principalmente neste trimestre. Vemos então aqui 26,25 bilhões de recompra de ações e vemos também aqui já o impacto em termos dos dividendos pagos pela Meta ao longo do tempo, que é relativamente recente. Aqui podemos então ver que nos últimos anos a Meta tem recomprado ações constantemente, não muito agressivo, porque também é uma empresa que está ainda a expandir muito o negócio, ou seja, há muito crescimento envolvido e há um aumento do CAPEX por parte da Meta, ou seja, a Meta investe mais do que o que está preocupada propriamente em recomprar ações. Relativamente então aqui à avaliação, à valuation, comparando, vamos ver mais ou menos nos últimos 5 anos, relativamente ao PI da Meta, atualmente encontra-se aqui por volta dos 28, como vimos inicialmente, sendo que o preço mais barato a que ela foi negociada, assim, nos últimos anos, foi em 2022, quando houve um crash enorme do mercado. Ou seja, a Meta nesta altura era negociada a $90, por isso foi uma oportunidade de compra brutal. Infelizmente não conseguimos comprar a esse preço neste momento. Vemos também aqui um desconto em abril, ou seja, a empresa a ser negociada a um PI aproximadamente 20, que está relacionado com as tarifas. Sendo assim, considera a Meta é uma empresa muito forte, com um crescimento exponencial, ou seja, apesar de ser uma big cap a crescer a 24% a receita, está ainda a aumentar e a expandir mais o seu crescimento. No fundo, a Meta está a ser um bocadinho prejudicada pelo aumento do seu CAPEX. Eu acho que isto pode dar uma oportunidade a um investidor de longo prazo. Claro que não é uma recomendação financeira, mas eu tenho posição em Meta e atualmente até estou a comprar. Relativamente aqui a uma calculadora para podermos fazer basicamente uma estimativa do que é que pode acontecer na empresa nos próximos anos. Basicamente isto é uma projeção a 5 anos. Este é o EPS atual, ou seja, neste caso o lucro por ação nos últimos 12 meses. Relativamente aqui à taxa de crescimento do EPS, com base nos analistas, é expectável que a Meta cresça se calhar nos próximos 5 anos o seu EPS a rondar os 15 e podemos pôr então um múltiplo do EPS negociado nos próximos 5 anos também a rondar os 30. Eu acho que estes valores não são extremamente bullish. Eu estou a tentar ter aqui uma perspectiva equilibrada. Sendo assim, vocês, teoricamente, comprando a Meta hoje a $650, poderemos ter aqui uma oportunidade, uma vez que com o desenvolvimento e com base nestes múltiplos, a Meta pode estar a ser negociada em 2031 a $1.400. Ou seja, vemos que para termos um retorno médio desejado de 15%, podemos comprar a empresa até aos 704. Na minha opinião, eu acho que podemos ter aqui uma ligeira margem de segurança ao comprar a Meta. É uma empresa que eu tenho posição, até uma posição bastante grande dentro do meu portfólio, e é uma empresa que eu estou a reforçar atualmente. A segunda empresa que eu trago para aqui hoje para nós analisarmos é também a AMD. A AMD hoje está a ser cotada a $208, uma subida de 8%, uma subida muito forte. Também os últimos dias a AMD tem caído imenso, eu até vos posso mostrar aqui em termos gráficos. Pronto, como podem ver, a AMD estava a ser negociada a $266 e muito recentemente teve uma queda, ou seja, em 12 dias de 28%, o que é surreal. Ou seja, a empresa ficou cotada a $191, agora está a ter uma ligeira recuperação para os $208. Relativamente então aqui à AMD, numa perspectiva otimista, a AMD também já lançou os seus resultados. Os resultados do quarto trimestre atingem recordes, projeções são muito sólidas, mesmo a guidance é muito forte para o próximo trimestre. No entanto, o mercado espera sempre mais e eu acho que podemos estar
aqui perante uma oportunidade. A AMD reportou uma receita recorde de 10,3 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Relativamente também ao lucro por ação não GAAP, um aumento de 40% em relação ao ano anterior, o que também é excelente. Superou todas as estimativas do mercado, com a receita em data centers crescendo acentuadamente devido à demanda dos GPUs. A empresa projeta uma receita para o próximo trimestre de 2026 em cerca de 9,8 bilhões, um crescimento de aproximadamente 32% em relação ao ano anterior. Ou seja, vemos que está a haver muita demanda em termos de inteligência artificial e semicondutores. A AMD, para mim, é uma excelente oportunidade. Outra empresa também de extrema qualidade é a Nvidia. No entanto, eu não tenho posição em Nvidia, tenho apenas posição em AMD. Relativamente então à capitalização do mercado, a empresa tem uma capitalização de 338 bilhões. Relativamente então ao PI, nos últimos 12 meses, negociado a um PI de 77, mas a projeção é tão grande, ou seja, o crescimento de EPS e de lucros é esperado que seja tão exponencial que vemos que um forward PI de 31, ou seja, ela passa de um price to earnings de 78 para 31. Nós vemos que vai haver um crescimento, ou é esperado que haja um crescimento mesmo exponencial em termos de lucro da empresa. E se tivermos em conta o PI expectável para 2027, a empresa será negociada ao preço de hoje. A comprarem esta empresa hoje, ela será negociada a 19,6 se a mantiverem eventualmente até 2027. É aqui que eu acho que está uma excelente oportunidade. A margem de lucro 12,5%, uma margem operacional de 10%. Eu acho que estas margens também vão ser expandidas muito nos próximos tempos. Relativamente ao preço da ação, é assim, a ação subiu muito, atenção, mas não é por ela ter subido muito que ela está cara, na minha opinião. Ela subiu 93% no último ano. Também foi uma ação que sofreu muito na altura de abril, em abril, quando houve a questão das tarifas. Também afetada por não poder vender à China. Também, ou seja, foi uma quantidade enorme de fatores que levou à queda desta empresa. No entanto, ela já recuperou 93% no último ano, mas se formos a ver à data atual, desde o início do ano, ela está com uma desvalorização de 7%. Relativamente às receitas, vemos aqui um crescimento exponencial das receitas. Vemos que, por exemplo, nos últimos 5 anos cresceu em média 26% e espera-se que este número acelere cada vez mais, principalmente se calhar até 2027, 2028. Por isso, posso assumir que poderemos estar aqui perante uma oportunidade no mercado. Relativamente então aqui aos vários setores em que a AMD tem o seu negócio posicionado, vemos aqui um crescimento exponencial de data centers, principalmente no último ano, ou seja, desde o quarter 2 de 2024 para a frente, vemos um crescimento exponencial. Numa perspectiva global, vemos também um crescimento sequencial ao longo do tempo. Aqui só temos informação desde 2020, mas vemos que é um crescimento forte nos últimos anos. Relativamente também ao free cash flow, uma métrica também extremamente importante a avaliar, vemos que ela, ao longo dos anos, temos informação aqui desde 1989, muito variável, era positivo, negativo, e nos últimos tempos conseguimos ver que a AMD está a conseguir trazer muito dinheiro, ou seja, um free cash flow crescente muito forte. Podemos ver então aqui nos últimos 5 anos um crescimento do free cash flow de 37%, o que é extremamente brutal. Relativamente aqui ao dinheiro e à dívida, vemos então que o cash tem aumentado exponencialmente nos últimos anos e a dívida até se tem mantido equilibrada. Aqui, em termos de ações em circulação, pronto, a AMD é uma empresa de crescimento, sempre diluiu bastante o acionista, mas uma coisa interessante, ou seja, nós temos a ver que começa a haver uma estabilidade no negócio. Ou seja, por exemplo, se virmos aqui nos últimos 3 anos, o crescimento de ações em circulação é quase nulo. Até há crescimento, depois eles recompram, depois há crescimento, depois eles recompram. Ou seja, vemos que está a atingir aquele ponto de inflexão do negócio, ou seja, o free cash flow a explodir, as ações estáveis, não estão a aumentar as ações em circulação. Eu só vejo coisas positivas daqui para a frente na AMD. No fundo, após toda esta análise, eu acho que a AMD pode ser uma excelente oportunidade. Claro, não é recomendação financeira, mas eu acho que podemos estar aqui perante uma oportunidade no mercado. Relativamente então aqui à calculadora, para nós termos ideia de uma
uma projeção possível para a AMD. Vemos aqui então um EPS de 2.66, lucro por ação nos últimos 12 meses. Vamos assumir com base nas expectativas dos analistas, ou seja, estes números não são tirados apenas por mim. Eu pego basicamente num cenário realista, não muito bullish nem muito bearish da ação. Vemos então aqui uma taxa de crescimento dos EPS de 36 ao longo dos próximos anos, um valor médio, e assumindo este crescimento, um múltiplo de EPS a rondar os 40. Ou seja, podemos ver que se comprarmos a ação hoje a $208, com base nestes múltiplos, ela pode ter uma projeção ao longo do tempo e atingir em 2031 um valor de $500, o que nos dá um retorno médio anualizado de 19%, que é excelente. Muito provavelmente será uma empresa que neste momento estará a bater o mercado, ou terá uma expectativa de bater o mercado. Assim, acho que podemos estar então perante uma oportunidade de mercado. Claro que eu não recomendo a compra da AMD, posso dizer que sim, que tenho posição. Ainda hoje, na data de gravação deste vídeo, eu comprei ações da mesma. No entanto, façam a vossa análise e o vosso estudo. Só quero partilhar convosco a minha análise e como é que eu olho para a empresa. A última empresa que eu trago aqui para hoje, para analisarmos, é a SoFi. A SoFi é uma empresa na área financeira. Também, se viram o meu primeiro vídeo, já sabem mais ou menos em que é que consiste a SoFi. Para mim é um banco, lá está, muito pequeno ainda, mas que tem um potencial enorme de alcançar os gigantes bancos americanos. Muito mais voltado para a nova geração, e é aí que eu acho que está o valor da SoFi, ou seja, ela está a apanhar o cliente mais jovem, e esse cliente mais jovem, se ficar preso, entre aspas, à SoFi, ou seja, um cliente de longo prazo, uma retenção de longo prazo do cliente. Aqui vemos então que a SoFi tem um market cap de 26,5 bilhões, relativamente aos price to earnings dos últimos 12 meses, cotado a 51, o projetado para o próximo ano a 35 e uma perspectiva para 2027, ou seja, comprando esta empresa hoje, o que é projetado de price to earnings é de 26. Aqui relativamente à profit margin, uma profit margin de 10% e uma operating margin de 17%. Aqui relativamente ao preço, vemos que nos últimos 5 anos ela não trouxe ainda retorno nenhum ao acionista, ou seja, desde o IPO, claro que quem comprou nestes valores tem retorno. No último ano ela trouxe um retorno de 41%, mas à data de hoje, desde o início do ano, ela está com uma desvalorização de 23%, e eu acho que pode haver aqui uma oportunidade. A SoFi também divulgou os seus earnings muito recentemente, relativamente aqui deu um double beat e até aumentou a guidance, ou seja, os earnings no geral foram extremamente positivos. Estava expectável que ela reportasse 977 milhões de receita, ela reportou 1,1 bilhões, ou seja, 35 milhões acima, e também bateu os EPS que eram esperados para o trimestre. Relativamente então aqui à SoFi, o impressionante é o crescimento dos membros, ou seja, vemos um crescimento muito forte em termos de membros aderentes à SoFi. Desde 2019, 700 mil, à volta de 700 mil membros, atualmente 13,6 milhões, ou seja, um número incrível. Vemos então um crescimento muito forte, por exemplo, no último ano tivemos um crescimento de 34% do número de membros. Relativamente aqui aos produtos, também vemos então um crescimento e uma aceleração contínua. O impressionante é quando vês que não há um trimestre abaixo, ou seja, todos os trimestres são beat, continua constantemente a aumentar a sua receita. No último ano, um crescimento de 36%, um crescimento mesmo muito forte. Relativamente ao EBITDA, era uma empresa que tinha EBITDAs negativos até há pouco tempo. Em 2023 deu a transição para um EBITDA positivo e ultimamente sempre crescente. Podemos ver relativamente aqui ao free cash flow ainda não. Também muito investimento da empresa, ou seja, para mim muito confortável com isso. Relativamente aqui aos EPS, vemos que passámos de EPS negativos nos últimos anos para EPS positivos e constantemente crescentes. Relativamente aqui à parte da dívida e do dinheiro em caixa, podemos ver que aqui ela estava muito mais alavancada, atualmente tem mais cash do que propriamente dívida. Pronto, temos que ter em atenção a isto, ou seja, o número de ações em circulação também tem crescido bastante. É assim, eu sinto-me confortável porque no fundo a SoFi é um banco muito pequeno, precisa de crescer. Neste
momento o que importa é a market share, ou seja, eles crescerem constantemente o número de membros. Para isso, eles precisam de investir no negócio, ou seja, há ainda muita diluição, mas é perfeitamente normal na minha visão. Relativamente então aqui aos price to earnings, tivemos aqui um price to earnings superior a rondar os 77, atualmente com esta queda podemos ver que está nos 51 e também fizemos a análise aqui anteriormente. Relativamente à SoFi, eu não trago assim nenhuma projeção de mercado, até porque é mais difícil nestas empresas ainda em crescimento trazer algumas projeções. No entanto, face a tudo o que nós vimos, ou seja, os fundamentos são excelentes, vemos as receitas sempre crescentes, vemos o número de membros sempre crescente, sempre à procura de mais e mais, ou seja, no fundo, e olhando aqui para os PIs e as projeções PIs futuros, eu acredito que a SoFi seja uma oportunidade. Eu tenho uma posição na mesma, neste momento não estou a comprar porque tenho uma média a rondar os 7, 8 dólares, ou seja, eu tenho que assumir que se eu comprar eu vou subir o meu preço médio. Neste momento, é assim, ela está a subir 7, 8%, eu estava naquele ponto de olhar para a empresa e começar a comprar. Ainda não o fiz. Poderei eventualmente comprar mais algumas ações. Isto é a minha visão, que tenho uma posição na mesma e que teria que subir o preço médio. Se calhar se eu tivesse a olhar para a SoFi hoje pela primeira vez, se calhar não teria este tipo de abordagem. Sendo assim, então as posições que eu trago este mês para esta série é a Meta, a AMD e a SoFi. São 3 empresas excelentes, 3 empresas que eu tenho no meu portfólio e que tenciono ter ainda por muito mais tempo. São empresas que no fundo são compounders, estão sempre a procurar crescer, a procurar trazer retorno para o acionista e no fundo é isso que eu procuro. Sendo assim, há uma mensagem importante que eu quero deixar neste vídeo. Não é por uma ação estar sobrevalorizada que significa que o seu negócio seja fraco ou que esteja fraco. Ou seja, todas as empresas que eu vos vou trazer aqui são empresas que eu acho que são fortes, são empresas que podem por algum motivo ter um desconto no preço das ações, mas no fundo são empresas que eu acredito nelas e que acho que têm potencial de longo prazo. São empresas com modelos de negócio sólidos e consistentes e que já geram valor para o acionista há alguns anos e que eu tenciono que elas gerem durante muito mais anos. O mercado pode exagerar no pessimismo a curto prazo, mas no fundo são empresas fortes e que nos trazem retornos ao longo de muitos anos, ou seja, a ideia é que eles sejam compounders ao longo de muitos anos. O que importa perceber não é o preço a que está a ação, mas sim o seu valor. Ou seja, se o seu modelo de negócio é seguro e sustentável a longo prazo, se os fundamentos da empresa continuam sólidos e se o risco está devidamente compensado. É assim que eu vou selecionar estas empresas para esta série e também é assim que eu tento proteger o meu capital e fazê-lo crescer a longo prazo. É importante reforçar, como sempre, nada do que eu partilhei neste vídeo constitui uma recomendação financeira. Eu não sou consultor financeiro e só estou a apresentar a minha visão e o meu raciocínio por detrás das empresas que eu próprio tenho no meu portfólio. Cada investidor deve fazer a sua análise sempre tendo em conta o seu perfil de risco. Estas empresas são apropriadas para mim, mas podem não fazer sentido para ti e é importante que tenhas noção disso. Se gostaste deste vídeo e queres acompanhar esta série mensal sobre potenciais empresas subvalorizadas e potenciais oportunidades perante o mercado, deixa o teu like e subscreve o canal para não perderes os próximos episódios desta série. Obrigado por estares desse lado e até o próximo vídeo.